Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Creio que todos que estão aqui nessa noite estão passando por um deserto. É óbvio que cada um tem o seu deserto que merece. Porém, como nós acabamos de cantar, Deus está conosco nesse deserto. Creia nisso. Participe disso aí, porque isso é muito importante nessa noite para a nossa fé. Nós acreditamos que não estamos sozinhos, amém? Não estamos sozinhos, nós temos um Deus que nos acompanha em qualquer tipo de deserto. Creia nisso, toma posse, porque afinal, isso faz parte da herança de Deus para os seus filhos, amém? Fica de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 1. Quero meditar um pouco na palavra de Deus. Já cantamos, louvamos. A palavra de Deus é um alimento genuíno para a nossa alma, irmãos. Eu acredito que, aliás, é uma das heranças, que Jesus deixou, a sua palavra, que é um alimento, é um bem espiritual para a nossa vida. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente acredita nela e começa a colocá-la em prática, ela começa a se tornar um alimento para nós. Amém? Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, olha: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-se o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém? Pode se assentar, e vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Essa é uma das cartas do apóstolo Paulo, talvez uma das cartas mais importantes para a igreja, de todas que ele escreveu, uma das mais importantes para a igreja, para que a igreja entenda, para que nós possamos entender sobre esses bens que o Senhor Jesus deixou para nós, para a igreja. Obviamente que ele escreveu isso aqui para os Efésios. O Paulo, ele foi um dos fundadores dessa igreja. A gente já até fizemos um estudo aqui, eu me lembro um tempo atrás aí, explicando para vocês sobre a vida de Paulo, que a gente teve o ano de Paulo, e essa é uma das igrejas que Paulo fundou, quando ele esteve ali em Macedônia, e ele trabalhando ali à beira daquele lago, onde as mulheres estavam ali lavando as suas roupas, e ele pregou ali, aquelas mulheres se converteram, inclusive a Lídia, a irmã Lídia se converteu, abriu as portas, iniciou uma igreja ali naquele local, e Paulo, ele fez ali um trabalho muito bom, de orientação para aquele povo, explicando, e os irmãos sabem que a cidade de Éfeso é uma cidade, na época, existia a deusa Diana, que era muito reverenciada, era uma deusa na época ali, que ela era reverenciada
praticamente por todo lado ali da Ásia, todo o mundo antigo tinha uma reverência por esse ídolo, né, que era uma deusa. E Paulo, ele chegou ali olhando e pregando para aquelas pessoas, até uma certa ocasião que Paulo pregando ali perto dali do templo de Diana, onde as pessoas começaram a se converter. Aí os proprietários, comerciantes ali de Éfeso, eles começaram a procurar os juízes da época, porque Paulo estava convertendo as pessoas que compravam o santinho da Diana, e o comércio deles estavam caindo. A história é fantástica, irmãos, fantástica. E só que o trabalho de Paulo foi fantástico ali naquele lugar, porque ele deixou uma raiz muito forte. Só que eu quero chamar a sua atenção que 10 anos depois que Paulo saiu dali de Éfeso, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, porque o povo tinha desanimado, o povo tinha esfriado, aquela empolgação daquela igreja, que era uma igreja forte. Vocês vão ver que 25 anos depois, Deus chama João e manda João escrever uma carta para o anjo que está na igreja de Éfeso. 25 anos depois que Paulo escreveu essa carta, a frieza foi tomando conta ali. Por quê? Por causa das situações que estavam acontecendo. E Paulo fala exatamente aqui, ele inicia essa fala aqui, falando sobre isso. Não esquece que vocês são herdeiros de Cristo. Não esquece que vocês têm herança de Cristo. Depois você lê o capítulo todo, eu resumi, ele vai falando sobre isso. Ele escreve uma carta para animar as pessoas, para alertar a igreja, para não parar, para continuar a fé, porque tem que prestar atenção, que ele dizia, o que é que Deus fez para vocês. Ou seja, ele deixou uma herança muito grande, a qual a Diana nunca deu nada a vocês, mas o Senhor Jesus, que ele começa a falar aqui, aonde com todas as sortes de bênção, tanto nos céus como na terra, ele inicia falando exatamente isso, que Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, tanto na terra como no céu. Essa carta foi lida lá na igreja e depois foram passando até chegar em nós. Acabei de ler aqui. É óbvio que Paulo já foi embora, os irmãos ali da igreja de Éfeso foram embora, mas nós estamos aqui, amém, igreja? E o mesmo Jesus está aqui neste lugar, a qual nos deu toda sorte de bênção. E esse posicionamento da igreja deve apossar disso, que é uma herança, como nós aprendemos hoje de manhã aqui na escola bíblica. A herança que nós recebemos, nós devemos usar com muita sabedoria, com direção, porque com certeza o dono da herança, um dia ele vai nos cobrar. E Paulo fala exatamente sobre isso. E eu quero passar para você aqui, que eu separei aqui no meu esboço, 2 tipos de herança, a divina e a terrena, que Paulo fala aqui. E eu quero falar primeiro a herança divina, irmãos. Coisa linda, porque Paulo ele começa falando o quê? Que herança é essa? O que é que a igreja tem como divino? É coisa forte, irmão, que Paulo fala aqui. Herança divina. Olha só que Paulo está dizendo aqui. Ele começa falando, bendito o Deus e Pai. Olha só, irmãos, que herança maravilhosa. Nós temos Deus, o Pai, como nossa herança. Não, você não entendeu. Nós temos o Deus Pai, é nosso, é meu, é seu, é nosso, é o nosso Pai. Gente, nós temos um Pai que nos dá tudo que nós quisermos.
E ainda diz assim, o filho dele diz assim, ó, se você pedir um pão, ele não dá uma pedra. Bendito, ele diz assim, ó, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso, é nosso. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Ele é meu Pai. Gente, nós temos um Deus que é Pai. Por que a gente fica com esse... Eu não estou generalizando aqui, mas muitos crentes se sentem que não é ninguém. Gente, nós temos um Deus que é Pai. Nós temos um Deus que é Pai. Para um pouquinho para você agora, irmão, se entronizar nessa palavra, nessa herança tão maravilhosa de um Deus bendito, que é um Pai cheio de bens. Não é aquele pai duro, sabe aquele pai que você pede um tênis, ele não filho, não tem hoje, esse mês eu não tenho condições de comprar um tênis para você. Não é esse pai, irmão. É um pai que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as bênçãos, todas, tanto na terra como no céu. Eu tenho um pai. Diga assim, igreja, eu tenho um pai. Deixa ele te ouvir você falando isso. Eu tenho um pai. Tenho um pai. Eu tenho aqui o Teonto, que Paulo fala aqui, esse pai aqui no grego é Teonto. Pai do céu, pai da terra e pai da igreja. E pai da igreja. E aí Paulo vai escrever, ele vai dar detalhe. Ele começa falando assim, que esse pai abençoou. Esse pai abençoa. Irmão, que coisa linda. Eu estou precisando de algo. Aí eu vou até o Senhor Jesus e digo para ele: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isto. Aí Jesus vai ao pai e diz: Pai, ele quer isso. Aí o pai vem e dá. Essa é uma das heranças mais maravilhosas que a igreja tem, irmão. Talvez a gente está muito distanciado às vezes e acaba não percebendo que nós temos um pai que abençoa. E ele diz no versículo 4: também esse pai, ele nos elegeu. Olha que coisa linda. Nós fomos eleitos pelo Pai. Olha que coisa linda. Eleição. O que é a eleição? Escolha. Meu irmão, tu foi escolhido para ser filho dele. Não, você não entendeu. Você foi escolhido para ser filho dele. Você é eleito. Eu sou eleito, irmão. Eu tenho um pai que me elegeu. Ele está falando aqui, irmãos, que é antes da fundação. Então, antes de eu nascer, ele já me escolheu como filho. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes de eu nascer, ele já sabia que eu vim no mundo aqui. Ele já sabia disso. Então ele me escolheu, ele me elegeu como filho. Às vezes, nós precisamos ter esse entendimento dessa eleição, porque Paulo ele vai dizendo assim, ele fala assim, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, obviamente para que fôssemos santo e irrepreensível. Antes da fundação do mundo, antes de Deus fundar o mundo, Deus já tinha eleito nós, irmãos. Pastor, mas nós nem existia. Sim, nós não existia para a humanidade, nós não existia para a mente humana, mas para o Pai nós já existia. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei, pastor, mas como assim, Pai? Como é que o Pai me elegeu? Gente, está aqui, ó. Quando você lê isso aqui, irmão, você tem mais que dar glória a Deus, sentir feliz e saber que você tem um Pai que te abençoa e já elegeu você antes da fundação do mundo para receber toda sorte de bênção, tanto no céu como na terra. Agora é lógico que essa eleição, irmãos, vem a santidade. É lógico que está falando aqui, Paulo está dizendo isso. Ele falou para a igreja lá, mas a igreja já foi, irmão, agora eu e você. A igreja de Efésios é nós hoje.
o mesmo Deus que Paulo falou, esse mesmo Deus que está hoje aqui nos dizendo que Ele deu uma herança para a igreja, uma herança divina, e uma das partes da herança divina é o Pai que nós temos, que nos abençoa com toda a sorte de bênção, a qual ele diz assim, ainda nos predestinou. O santo é predestinado, irmão. Para que um santo é predestinado? Para fazer a obra de Deus. Olha que eu estou aqui, irmão. Olha que coisa linda, eu estou aqui nesse altar. Olha que coisa linda, eu queria que Jesus viesse agora. Não sei você, mas eu queria. Fui predestinado a isso. Antes da fundação do mundo, Ele me elegeu. E Ele me escolheu. Ele, o Pai, me escolheu. E para me colocar num altar como esse, para você estar sentado aí me ouvindo. Fui predestinado a isso. Eu tenho que entender isso, que é uma herança. Essa predestinação que ele fala aqui, é uma ordenança. Quando eu entendo que eu tenho um pai, quando eu tenho um pai que me predestinou para ser filho de adoção, ser predestinado, eu entendo, eu vou entender isso, que essa herança foi uma ordenança. Que coisa linda, irmão. É como eu estava dizendo hoje numa reunião, os pastores estavam lá. Eu me sinto muito feliz por ser pastor. Entendeu? Não é porque dirijo igreja. Eu me sinto muito feliz porque obedeço um pai que me ordenou, me predestinou para isso. Por mais que, eu estou dizendo no meu caso, por mais que eu tente fugir, eu nunca vou conseguir, porque eu fui predestinado para isso. Nós fomos predestinados para isso, irmãos, para ser filhos de Deus, e os filhos têm que ser diferentes. Quando eu vejo isso aí, quando eu começo a entender que essa herança que Deus deu para a sua igreja, de ter um pai, a qual os filhos foram escolhidos, presta atenção, predestinou para filhos de adoção. Olha só, o chamado que eu tenho, que você tem, de ser filhos por adoção, por parte de Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Então aplaude o Senhor Jesus, porque Ele faz parte dessa herança divina. Glória a Deus. Então, se eu tenho um pai, irmãos, eu tenho uma herança, porque esse pai, ele é rico, ele tem muitas coisas. E agora Paulo vai falar, irmãos, no versículo 7, ele para de falar do pai, e agora ele vai falar do filho, em quem temos a redenção pelo sangue. Aqui eu disse para você que o pai nos chamou para que a gente fosse santo. Nós só conseguimos ser santo através da redenção do sangue do filho. Ou seja, a segunda herança divina, o sangue de Cristo corre no meu sangue, na minha vida, no meu corpo, na minha alma, porque eu fui redimido, eu fui recebido pelo filho. Olha que coisa linda, peço para você ver, herança divina. Ele nos trouxe libertação, redenção. Eu fui libertado por Ele. Por quem? Pelo Filho. Nós temos o Filho de Deus que nos limpa todo dia. Não, você não entendeu, irmão. Você precisa entender. Nós, a igreja que tem um pai que o elegeu, deu o filho para que limpe todo dia, porque se não tiver santificação, se não for irrepreensível, não consegue ver o pai, que é herança. Então agora eu tenho o quê? O filho. Paulo está dizendo aqui, ó, ele diz assim, ó, e nos predestinou para filhos de adoções por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado, em quem temos redenção pelo sangue, na remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça.
Você consegue sentir um santo nessa noite? Consegue? Você consegue sentir um crente limpo? Consegue? Então você tem herança divina. Então você nessa noite pode crer nisso. Se Jesus viesse aí, ó, se tocar a trombeta agora, tu sobe, porque você tem a herança divina, pela santificação do Filho, a qual o teu sangue nos limpa de tudo. O sangue de Jesus Cristo vai nos dar essa purificação, vai nos dar essa libertação, vai nos limpar. E no versículo 9 ele diz assim, ó: descobrindo o mistério de sua vontade, e ainda vai trazer a revelação de Deus. Se eu estou conhecendo Deus como Pai, é por intermédio do Filho Jesus, que é a palavra. Quem falou para mim que eu tenho um Pai que me escolheu antes da fundação do mundo? Foi Paulo? Não, Paulo escreveu, mas eu só consigo confiar e acreditar nisso aqui, porque eu tenho o Filho. E para ter o Filho tem que ter santificação, porque você não consegue ter ele, irmão. E como é que a gente é santificado? Pelo sangue de Cristo, que é uma herança que Ele deixou para mim, para você, para nós, para trazer a santificação, a qual nós viemos aqui. A igreja vem buscar essa remissão, essa libertação e esta revelação de Deus. Como é que a gente conhece Deus, irmão? Por intermédio do Filho. Como é que a gente sabe um monte de coisa de Deus? Por intermédio do Filho. E Ele disse: eu sou a palavra. Olha que revelação. Olha só que revelação linda, irmãos, que Ele fez. Ele nos revelou Deus. Ele nos revelou Deus. E no versículo 11, Paulo diz assim, ó: e fez nós herança. Ou seja, o Filho revelou que Deus é Pai, e que esse Pai é da igreja. Esse Pai é para abençoar a igreja com toda a sorte de bênção, e ainda revelou através do teu sangue a santificação, aonde vai nos trazer a herança eterna que tanto a gente busca, que é a salvação da alma. Não é coisa linda, irmão? Isso aqui é uma mensagem que dá para ganhar milhões de pessoas para Jesus. Imagina um crente, irmão. Você tem que acreditar nisso, irmão. A igreja parou de acreditar nessas coisas. Não estou generalizando. Ainda existe crente raiz. Posso ouvir um amém dos crentes raiz aí? Fez herdeiro. Fez herdeiro. Herdeiro é aquele que herda. Herda o que? Os bens. E Jesus deu isso para nós por intermédio do Pai. Quem compreendeu, aplaude Jesus. E Paulo vai mais além, versículo 13. Aí Paulo diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha aí, a terceira bênção, a herança divina, o Espírito Santo. Gente, a igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Olha, você tem um Pai. Você tem um Pai para te abençoar com toda sorte de bênção. Você tem um Filho, que por intermédio dele você alcança a sua santificação. Por intermédio dele você alcança a herança. E agora você tem o Espírito Santo, a qual você é selado. Selado, selado, selado. Carimbado. Carimbado. Você tem o carimbo de Deus por intermédio do Espírito Santo na sua vida. Olha que herança maravilhosa, irmão. Eu não entendo porque o crente, ele é tão desanimado, enfim, uma série de coisas, eu não entendo. Você tem uma herança divina. E todas as vezes que a gente venhamos à presença dele, ele manifesta a herança dele no nosso meio. E aí ele fala assim, Paulo ele diz aqui, ó, ele fala no versículo 14, o qual é o penhor, o fiador da minha herança é o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmão. Eu tenho o Espírito Santo porque eu recebi uma herança. Eu tenho herança. Você recebeu herança, a igreja recebeu herança.
tanto a herança terrena como eterna, a igreja recebeu, só que nós precisamos ter o fiador. O que é o fiador? É aquele que quando você não consegue pagar, ele paga por você. Quem está compreendendo, diga amém. Eu estou meio empolgado aqui, irmão. Fica bravo não com a altura da minha voz, tá bom? Fica bravo não, eu estou meio empolgado aqui. Porque depois que eu li isso aqui, eu falei, caramba, eu tenho que parar de ficar pelos cantos achando que eu não sou Zé Ninguém. Eu sou um cidadão do céu, a qual eu tenho uma herança divina, a qual o Pai comanda a minha vida, o Filho me santifica e o Espírito Santo me guia pelos caminhos da verdade. Que herança melhor que isso, irmão? Eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pensamento filosófico, eu não preciso de um sentimento humano. Eu tenho a bênção da promessa, que é a herança divina. Eu tenho o Espírito Santo, que é o meu penhor. Ele fala aqui, Paulo está dizendo assim, é o penhor, é o seu fiador. Não sei se você já comprou alguma coisa que precisou de um fiador, não sei. Hoje em dia ninguém quer ser fiador de ninguém, né? Mas já não é assim o fiador. Você quer comprar uma casa, é o teu salário, sua renda não aguenta, não tá. Aí você pede para alguém ser o seu fiador. Normalmente o fiador aqui no Brasil é ter uma escritura de casa, porque o banco só acredita nisso, né? Não é verdade ou não é? Tem que ter uma escritura de casa, dependendo da dívida que você vai fazer. Gente, nós temos um fiador, gente. Nós não temos nada, irmão. Eu estou aqui nesse altar pregando para vocês a palavra de Deus, mas eu não tenho nada. Quem está me dando isso aqui é o fiador. Ele é meu fiador, ele é meu penhor. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, ele assina embaixo. E aquilo que eu falar, que ele disser que não deveria ter falado, eu vou pagar o preço. Não tem o fiador? O fiador não faz isso? Não, eu fui fiador seu, mas se eu não pagar, meu, eu tenho um fiador. Eu tenho o Espírito Santo, aleluia. E esse Espírito Santo é que vai ser o penhor da minha fé, daquilo que eu falo, daquilo que eu pratico e daquilo que eu vivo. É o Espírito Santo de Deus que está na minha vida 24 horas por dia. Eu quero mais o que, irmão? Eu quero mais o que? Eu tenho que ser mais um crente animado, um crente cheio de alegria, como o Caíno cantou, não importa o deserto. Eu não posso estar na presença dessa herança divina como se não tivesse nada. Eu tenho a herança divina. Quantos creem, aplaude Jesus? Usa ela, irmão. Usa ela. Aqui Paulo fala também, teologicamente, sobre a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Que é coisa para a igreja. Isso é para quem crê, é poder de Deus. Você imagina isso? É meu, é seu. Quando você dobra o joelho para orar, irmãos, um exemplo, você dobra seu joelho para orar, ou em pé ou sentado, não importa, mas com reverência, você está falando com Deus, irmão. Aí você tem que acreditar nessa manifestação. Entenderam ou não? É mais ou menos como quando você chega no hospital. Dá para você entender uma analogia rápida aqui? Você está doente, aí você chega no hospital, e aí você vai lá e na recepcionista você fala, tem médico? Aí a recepcionista fala, tem médico. Ah, então faz minha ficha aí que eu não estou bem. Aí você faz a ficha. Aí você senta lá, fica aguardando o médico. Aí daqui a pouco chega a enfermeira. A enfermeira diz assim, vou chamar os nomes aqui, e vocês entram naquela sala ali. Aí você fica ansioso para que o seu nome seja chamado. Sim ou não? Às vezes a gente arruma uma briga, sim ou não? Às vezes ele briga, chama, aquele cara chegou depois de mim, já chamou o nome dele, ele não me chamou ainda. Alguém já fez isso em hospital? Diga amém. Não dá isso aí? Troca de ficha, coisa assim, né? Caramba, chegou, o cara acabou de chegar, chamou ele, não me chamou. Ô fulana, vem aqui. Cheguei antes desse senhor aí. Eu já quebrei a cara com isso, né? Que eu fui falar isso, ela falou, chegou não, senhor.
Mas eu vi ele chegar agora. É que ele veio, fez ficha, foi lá fora e voltou. É que o senhor que estava aqui. Me lasquei, mas só para dar um exemplo, que a gente fica todo ansioso. Aí começa lá a chamar os nomes. Começa a chamar os nomes. Fulano, Beltrano, Cicrano. Aí fala o seu nome, você já levanta. Parece que até a doença dá uma diminuída. Verdade ou não é? A dor diminui um pouquinho. Porque se não chama o seu nome, a dor aumenta. Porque eu já ensinei que 70% da dor é psicológica. Eu aprendi isso, psicologia. Se eu pôr na minha cabeça que eu estou com dor na perna, a dor não vai sair. Eu não tenho dor nenhuma. Vai doer, mas não estou. É verdade, irmão. É verdade. A psicologia fala isso aí. Você põe na mente que você está doente, vai te ajudar a doença a vir. Mentalmente, a maioria das doenças é mental. É óbvio que tem gente que, calma, o seu não é que você toma um monte de injeção, isso aí não tem nada de mente, não. Você está com a perna ruim mesmo, que você enfiou injeção aí nessas veias aí, ele está me olhando dando risada. Vai bater o pé isso não, hein? Deixa comigo aí, entendeu? Deixa comigo aí, que trabalhei aqui quinta-feira, aqui o dia todinho, quando eu cheguei em casa, tá o velho entrevado. Estava desse jeito assim, ó. Trabalhou eu, o Mateus e o André aqui na igreja. Cheguei assim em casa, ó. Então minha mãe, cheguei assim. Eu falei, espera um pouquinho, não. Aí a pastora falou, tem uns negócios para fazer. Eu falei, eu estou só o pó. Só o pó. Aí encostei lá. E aí ela foi lá, mexeu. Eu falei, sabe uma coisa, meu? O que é isso? Levantei, comecei a mexer. Eu falei, você não disse que estava cansado? Eu falei, a dor já passou. Psicológico, mente. Aí daqui a pouco você está lá na fila. Aí você fica atento. O médico vai te chamar. Aí você conta, tem 5 na minha frente. Deixa eu ver, não sei se vocês já fizeram isso. Estou contando o meu caso, irmão. Deixa eu ver quantos minutos ele gasta para atender cada pessoa. Para mim ver mais ou menos o horário que eu vou sair daqui. Aí vai uma pessoa entrar lá e 1 minuto. Caramba, vai ser rápido. O cara que atende 1 minuto, ele não presta, irmão, sim ou não? Mas a gente não está nem aí, irmão. A gente quer rapidez. Aí entra outro lá e fica meia hora. Por quê? Aí fica aquela agonia. Se demora, a doença aumenta. Se vai, ó, 1 minuto, saiu, opa, só tem mais 3. Aí quando você entra, senta na mesa do médico, o que você tem? Doutor, já até nem me lembro mais. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando você está aqui na casa de Deus, é exatamente isso. Você está diante de uma trindade divina, que tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Por isso que quando você está nessa presença, use essa herança com sabedoria de Deus. É herança para a igreja, com toda a sorte de bênção. Toma posse dessa herança divina. Hoje foi fantástico, minha irmã aqui de manhã. Ela deu testemunho. Saiu da casa dela ruim. Será que ela ficou ruim de novo? Ela está aí? Está filmando? Vai que ela está assistindo lá. Mas ela deu testemunho que ela veio para cá, para a igreja ruim. Aí aqui na hora da oração, ela deu testemunho, foi ou não foi? Passou. Todo crente deveria fazer isso, irmão. Antes de ir para o hospital, deveria vir para a igreja. Porque aqui tem uma herança divina, que cura, que liberta, que transforma, que muda. Só que tem que dar valor. Amém? Valoriza essa herança divina. Você pode dizer isso para o seu irmão ao lado? Diga para ele, valoriza essa herança divina. Bom, como valorizar, irmãos? Como é que eu vou valorizar essa herança divina? Vamos aqui comigo, vem para a palavra. Eu estou pregando a palavra. Aí no versículo 17, irmãos, Paulo diz assim, olha o que ele diz: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria.
Agora eu quero falar para você da herança terrena, eu tenho a herança divina. Quantos têm, diga amém? Agora vamos para a herança terrena. Esse Paulo está falando para a igreja de Efésios, e Deus está falando para nós nessa noite: espírito de sabedoria. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Espírito do conhecimento. Essas coisas eu tenho que entender. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Esse conhecimento, essa sabedoria, eu tenho que ter. Eu tenho que ter essa sabedoria, esse entendimento desse Deus que me deu uma herança. O que eu vou fazer com essa herança? O que eu vou fazer com essa herança? Tem muita gente que está sofrendo por causa disso. Sabia disso? Eu até fiz uma analogia aqui de manhã de um pai que tem 4 filhos. Aí esse pai morreu. O pai morre e deixa a herança para os 4 filhos. Aí os filhos vão dividir a herança iguais, cada um com a sua parte. Aí 3 filhos investem essa herança, o outro gasta aleatório. Lá na frente, o que gastou, não investiu, ele vai chegar agora nos irmãos e vai dizer: fulano, me ajuda, me ajuda. Mas cadê a sua herança? Eu usei mal, eu administrei mal, me ajuda. Não, o pai deixou uma herança igual. Mas a minha não teve valor. Assim está cheio de crente que não tem sabedoria e nem conhecimento das coisas de Deus, transgride a herança de Deus, herança terrena. A igreja precisa, nós precisamos entender isso, aprender essas coisas e procurar desenvolver com conhecimento e sabedoria. Aliás, eu vou fazer um adendo aqui para falar uma coisa para vocês. Por favor, irmãos, aqui na igreja, não cante aquele hino. Me ajuda, Rio, de qual é o hino? Oi? É um que fala que se o meu braço não for para louvar a Deus, que ele arranca. Como é que é esse negócio aí? Cante isso não, irmão. Não cante isso não, gente. Tem essa letra aí, ô irmãos? Cante isso não, irmão. Pelo amor de Deus. O hino diz assim, que se a minha mão não é para louvar a Deus, que ele arranque fora. Faça isso não, irmão. Está cheio de crente atrofiado, sem mão, sem braço, sem cabelo dentro da igreja por causa disso. É só uma orientação. Estou fazendo um adendo aqui na mensagem, porque eu tenho que ter conhecimento do que eu estou cantando. Eu tenho que ter sabedoria, Aliás, eu tenho a herança divina para isso, porque o Espírito Santo de Deus vai mostrar essas coisas para mim. O Senhor Jesus não deixa me enganado. Então, toma muito cuidado, tá bom? Aqui na igreja, aqui eu peço que não cante. Eu já vi cantar aqui, mas já estou avisando, não cante esse hino aí. Não induza a igreja ao pecado. Tá bom? Depois vocês pesquisam a letra desse hino aí, tá? O autor dele nunca sentou num banco de uma escola dominical para aprender. E a cantora dele nunca sentou numa escola bíblica para aprender isso aí. E fica saindo para o Brasil todo dizendo que se a mão dela não louvar a Deus, que corta. Deus não aceita, irmãos. Glória dividida. Hoje eu estou lá, vai Palmeiras! E amanhã eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Cuidado, cuidado. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Essa mão, ela é para adorar o Senhor, mas nem sempre ela vai adorar o Senhor. Uma hora eu vou usar ela para outra coisa. Então nunca pede para Deus cortar do seu corpo. Presta muita atenção nisso. É muito importante você ouvir. Voltando para cá, sabedoria. Sabedoria. Eu estou aqui na igreja. Por que muita gente não sente a presença de Deus aqui na igreja? Você ainda não sentiu a presença de Deus aqui? Desde o começo do culto. Entendeu? Aliás, a gente tem que mudar um pouquinho
o sistema de sentir presença de Deus. Porque tem gente que pensa que sentir presença de Deus é sair gritando, pulando e essas coisas todas. Não, é você sentir Jesus aí, ó. Você sentir que Jesus está com você. Ele está te envolvendo. Então, se Jesus está te envolvendo, você não pode fazer outra coisa a não ser de ficar na presença dele. Então, toma muito cuidado. Corta a sua mão, não. Aí você está aqui cantando, corta a minha mão. Aí na hora que Jesus vai receber a adoração, tu vai lá para o banheiro, tu desce lá embaixo, tu vai lá para baixo, tu vai falar, tu vai bater papo, tu vai ler. Cuidado, 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 cuidado. Tenha sabedoria. Quando você está diante de Deus, cuidado. Muito cuidado. Por isso que Paulo fala aqui, olha, que ele traz a sabedoria. Ele fala aqui no versículo 17, que essa sabedoria, e o que é sabedoria? É viver no centro de Deus, entendeu? Viver no centro de Deus, porque quando eu tenho um conhecimento de Deus, eu vivo no centro dele, aí gira tudo na minha vida em torno de Deus, tudo um glória que eu dou, um aleluia que eu dou, uma mensagem que eu prego, um hino que eu canto, uma palma que eu bato, enfim, vive no centro de Deus. Acharam isso aí a letra? É? Eu não consigo ler. Aí, obrigado. Ó, toma minhas mãos, eu não preciso dela. Se não for para te tocar, pode ficar com ela. Cuidado, irmão, você nem tocou em Deus, você canta. Estou falando, estou fazendo aqui. Ninguém cantou isso aí, não quero que cante, não. Aqui não. Porque eu quero explicar isso para você. Olha aí, mas você é muito forte, irmão. Você está falando com Deus, irmão. Você está falando com uma herança que está aqui dentro. Não pode ser banal. Tem que ter sabedoria e conhecimento. Ó. Toma minhas mãos, eu não preciso dela. Como você não precisa da sua mão? Tu vai trabalhar com o quê? E nem sempre essa mão você usa para adorar a Deus. Você usa essa mão às vezes para dar um tapa ali na cabeça do ex. E aí? Se Deus falar, peraí, é só para tocar em mim que você pediu. Obrigado, irmão. Eu vi uma pregação sobre isso e quero passar para vocês. Eu sou o pastor de vocês, pode ficar bravo comigo, mas eu sou o pastor de vocês e vocês têm que me ouvir. Pronto, eu não concordo, pastor. Tudo bem, canta lá na igreja lá. Aqui não canta. Eu mando desligar o microfone. Entendeu, Edson? O dia que você vir cantar aqui cabrendo esse hino aí, não cante não. Pois amanhã você vem aqui, se é uma perna, cortou minha perna, pastor. Quem mandou? O problema é teu. Quem compreendeu, aplaude Jesus. Oh Jesus. E aí Paulo diz assim, irmãos. Aí Paulo fala assim, além dele nos trazer essa sabedoria, ele também nos traz a revelação. A revelação de quê? Das coisas de Deus. Revelar coisas que estão escondidas. Está no oculto. Ah não. Dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Como é que a gente sabe as coisas, irmão? Por que a gente tem esses conhecimentos, irmãos? É só ler. Tem gente que lê isso aqui, ó, de capa a capa e não entende nada. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm curso superior e não. Vários cursos superiores, lê isso aqui e não entende nada. Já veio até consultar a mim. Revelação de Deus, irmão. Aprende isso, tá bom? Aprende isso. Eu quero falar para você, voltando no hino, tem uns outros hinos aí, tá bom? E assim que eu vou ouvindo, eu não sou rádio de rádio peão. Sabe o que é rádio peão, irmão? Rádio peão é muito falado assim. Eu ouvi vai falando, é da nossa época, né? Rádio peão. Eu não sou rádio peão, irmão. Eu ouvi uma pastora falando sobre isso, de alguns músicos que estão cantando aí, e aí eu fui pesquisar os compositores. Aqui nós cantamos hinos aqui da igreja. Eu não vou proibir porque a letra é da Bíblia, mas que o autor não é crente e ele escreve músicas evangélicas. Ele escreve para os cantores famosos. Compositor, o cara senta lá e compõe uma música para o cantor tal, para a cantora tal. E o cara, tudo que ele escreveu ali, ele não tem nada, ele só escreve, ele é um profissional da letra. É o cantor que traz a inspiração para quem ouve. Aí eu fui pesquisar, entendeu? Essa ensina aí, a pastora ministrando isso aí, eu fui pesquisar e eu falei, é verdade, tem que passar isso para a igreja. Ela, pastor, passa isso para a igreja, toma muito cuidado com esses negócios aí.
entendeu? E eu como pastor, eu tenho que passar para vocês. Vocês lembram do hino que a gente cantava aqui? Eu me levantarei como é que é? Na primeira ressurreição. Quem lembra, diga amém. Os antigos, amém, lembra? Caramba, meu, tá errado. Quem levanta na primeira ressurreição? Os mortos. Então estão dizendo que eu vou morrer nada, eu quero é para ser arrebatado. Entenderam ou não? Falei, gente, para com isso aí, irmão, isso é coisa para morto. Entendeu? Eu vou ser arrebatado. Que levantar na primeira ressurreição? A Bíblia fala, quem vai levantar na primeira ressurreição? Os mortos. E nós que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele. Ah, pastor, mas você pensa que é fácil morrer, irmão? Você pensa que é fácil? Oi? Não, os psicólogos dizem que a alma para sair do corpo demora uma eternidade, irmão. Você não sabia disso? Não sabia. Então, tá vendo como tem revelação? Não, eu nunca morri, irmão, e nem vou morrer. Jesus já vai vir buscar a igreja, amém? A psicologia disse que para a alma sair do corpo, para a pessoa, é uma eternidade. Você pensa que é fácil? Ah, não, tomou um tiro na testa, não tem assim que a gente vê nos filmes? A gente vê nos filmes, né, irmão? Graças a Deus por isso, por ver nos filmes. Sim ou não? Você não quer dar um glória a Deus por isso? Vê filme, irmão. Eu ia falar um negócio aqui, mas já tem gente aqui, já vou terminar já, irmão. Olha só, presta atenção. A pessoa toma um tiro na testa, no filme, e não cai na hora. Você já assistiu o filme assim, já? Ou não? Ou você já viu um cara tomar um tiro na testa do seu lado? E nem quer ver, né, irmão? Alguém quer ver, diz amém. Ninguém quer ver. Mas por isso que eu falo, a gente vê em filme. Aí a gente acha que a pessoa, puf, caiu, né? Sim ou não? Puf, caiu. Quando você vai estudar sobre isso, a alma para sair dali, irmãos, é uma eternidade para sair, para a pessoa que está saindo. Entenderam ou não? Não é fácil não, irmão. Por isso que eu digo para você, é melhor você dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer isso nessa noite? Então diga. E eu quero encerrar aqui com vocês aqui, sobre essa herança, além dele nos dar sabedoria, revelação, e no versículo 18 fala sobre essa fé, porque tudo que eu estou pregando aqui, se você não tiver fé, isso é banalizado, fica apenas uma historinha, um tempinho assim, né, até sabe aquelas reuniões de alcoólatras anônimo? Quem já viu essa reunião, já viu falar? Uma reunião de alcoólatra, aí junta tudo ex-alcoólatra lá, os caras tudo sentam em volta, e cada um fica contando sua experiência lá, sai todo alegre, contente e tudo, mas aquilo não resolve nada, porque o que liberta é só o Senhor Jesus. Isso é só para ganhar dinheiro. Então, aqui também pode ter esse tipo de pessoa, assim, porque Paulo ele está dizendo aqui, que essa herança terrena, ela vai nos trazer, irmãos, algo tremendo, que eu quero fechar a minha mensagem aqui com vocês, ó. Poder sobre os nossos inimigos. Quando presta atenção, eu tenho a revelação divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha vida, testificando comigo de que eu sou filho de Deus, eu tenho agora acesso às heranças divinas, aliás, as heranças terrenas, que são muitas, e essas heranças vão me dar poder sobre os meus 3 inimigos, que me impedem de receber essas heranças. Quais são? Primeiro, Paulo diz aqui, olha, e vos vivificou, estando vós mortos, capítulo 2, por favor, irmão, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então o primeiro inimigo, irmão, o mundo, a igreja não pode aceitar o mundo, e o mundo que eu falo, irmãos, é o mundo pecaminoso, não pode, irmãos. O mundo entrou dentro da igreja, o mundo pecaminoso. Jesus falou assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal que esse mundo dá. Só que hoje, agora, talvez se Jesus fosse fazer a oração, ele ia dizer: Pai, tira o mundo de dentro da igreja, porque o mundo está dentro da igreja. Tem um monte de coisa no mundo que tem muito mais valor do que as coisas do Pai.
E o crente, irmãos, que tem essa herança, que recebeu essa herança de Deus, ele recebe essa sabedoria, essa revelação, essa esperança de fé para resistir ao mundo. E Paulo diz aqui: antes dava lugar ao mundo, antes era envolvido no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades deste ar. Agora Paulo vai dizer assim: aqueles que têm a herança terrena conseguem vencer o mundo e conseguem vencer o diabo, as potestades. Quem tem a herança terrena, ele diz para o diabo: não quero. Ele diz para o mundo: não vou. Ele tem uma resistência contra essas potestades malignas. Então não tem como o crente, não tem como um crente que acredita e que põe em prática essa herança divina, essa herança terrena, dar lugar para o diabo. Não tem como. E por que a gente vê um monte de crente dando lugar para o diabo? Um monte de crente dando lugar para o diabo. Infelizmente, é o que a gente vai vendo nos dias de hoje. Crente que odeia crente, crente que tem bronca de crente, crente que quer ver mal do crente. O que é isso? Mas um crente que tem a revelação de Deus, o crente que tem a sabedoria, o conhecimento de Deus, ele nunca dá lugar ao diabo. Ele vem e diz para o diabo não. E a Bíblia fala: resiste ele, e ele vai embora. Quem compreendeu, aplaude Jesus. Aí, para encerrar, no versículo 3, ele diz assim, ó: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne. Pronto, acabou. O mundo, o diabo e a carne. Acabou. São os três inimigos ferrenhos da igreja. Só que Deus deu herança para a gente vencer. Nós temos armas, põe isso no seu coração, põe isso na sua alma, põe isso na sua mente. Você tem arma. Nós temos armas para vencer esses três inimigos nossos. E como é que nós vencemos esses três inimigos? Usando essas armas. Gostaria que você ficasse de pé, põe a mão no seu coração. Eu queria falar mais um pouquinho desse capítulo 2, tem muita coisa, mas você medite na sua casa, pense nisso, pense nessa herança divina, que você tem acesso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pense nisso, cada um com a sua existência, mas você tem esse acesso. Então você tem essa herança. Pense na herança terrena agora. O que você poderia fazer para ser um herdeiro melhor? O que você poderia ser para ser um herdeiro melhor? É você agora, irmão. Você que eu acabei de ministrar e você falou: realmente, agora eu entendi o que é uma herança divina e que é uma herança terrena, e eu já tenho ela em minhas mãos para usar. Pai, aí está a tua igreja, o teu povo, os irmãos, as irmãs, que agora estão com a mão no coração, Senhor meu Deus amado, pedindo a Ti, Senhor, para que o Senhor venha dar essas revelações, essas direções na vida deles, ó Deus querido, porque nós sabemos, ó Deus, que essa herança já está para a igreja, mas infelizmente, ó Deus amado, muitos não têm usado, muitos não têm valorizado, poucos, ó Deus, têm dado apreço por essas bênçãos tão maravilhosas que o Senhor deixou para a tua igreja, Senhor, esse acesso desses bens, com toda sorte de bênção, tanto nos céus como na terra. Nós que temos esse acesso, a igreja que tem esse acesso, o teu povo, Senhor, que o Senhor deixou aqui nessa terra como herdeiro de Cristo, Senhor, para alcançar. Então, Senhor, nos ajuda, meu Deus, nos dando sabedoria, para que nós possamos fazer sempre o melhor, porque através, ó Deus amado, desse uso dessa herança com perfeição, com certeza
nós alcançaremos a herança eterna, que é o nosso foco maior, Senhor. Mas enquanto não vem a herança eterna, nós estaremos desfrutando da herança divina e da herança terrena, porque o Senhor tem nos dado essa revelação, e é isso que nós te pedimos nesta noite, crendo em nome de Jesus. Amém? Quantos creem aí, aplaude Jesus.